taxa de juros subiu para 11,75. Claro, quando a gente fala da taxa de juros, a gente está falando da taxa de juros Selic, que é o preço inicial da composição dos juros que a gente conhece. Porque, pô, quem não queria pegar um empréstimo, né, anual de 11,75, né, no cartão, no empréstimo para comprar um carro, para comprar uma geladeira, calma, né? Não é assim. E aí, eu acho que tem uma história curiosa, eu queria falar hoje sobre juros. A crise, ou as crises, e o Brasil atravessa uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. As crises, elas têm um lado bom. Na verdade não tem lado bom nenhum, né? Alguém vai dizer, por que lado bom? Pô, para de falar que a crise tem lado bom. Bom é crescimento. Não, tudo bem. Mas o lado bom da crise é que você para e começa a discutir os problemas reais de um país. E o Brasil tem problemas reais que ele está conhecendo agora. Por exemplo, a formação do preço do combustível. É um problema real. Nunca se discutiu tanto o combustível, a composição do preço do combustível, o papel da Petrobras, o papel das distribuidoras, a taxa de lucro, monopólio, não é um monopólio, construção de refinaria, não. Nunca se discutiu tanto importação, exportação, né? O Brasil passou a saber que tem fertilizante. Em algum momento da história do Brasil, a gente ficou preocupado com fertilizante, tirando o pessoal que trabalha no agronegócio. Mas no dia a dia, você vai comprar uma folha de alface, né, um maço de alface, e fala assim, nossa, aqui tem um fertilizante, eu acho que é potássio, fosfato. Ninguém nunca se preocupou com isso, né? O que tem, o que não tem. Você quer ir lá comprar por um preço razoável. Aí o preço não fica razoável, aí o preço começa a subir, os alimentos começam a ficar mais caros. Aí você descobre que é porque o Putin invadiu a Ucrânia. Você fala, não é possível, meu. Não é possível que eu tenha problema com o presidente do Brasil, com o candidato de oposição do Brasil, com o governador, com o prefeito e com o Putin. O Putin. Então a gente descobriu os fertilizantes, o Brasil descobriu os fertilizantes, é uma coisa fantástica. A gente descobriu a composição do preço da energia elétrica. A gente foi apresentado aos impostos. A gente está discutindo o custo do Estado brasileiro, como nunca se discutiu, né? A gente está discutindo segurança jurídica, o papel dos poderes, vê se tem cabimento. Você imaginar que o brasileiro hoje, não é que se discute isso no final de semana, né? O seu time vai jogar e você fala assim, segurança jurídica, no estádio de futebol, todo mundo grita segurança jurídica. Não, mas esses assuntos começam a fazer sentido. E aí você vê a taxa de juros subir e você diz, puxa vida, o que está acontecendo, né? Todos os países sobem a taxa de juros desse jeito? É essa a ferramenta para combater a inflação? É só essa ferramenta de que a gente dispõe? Bom, se quando sobem os juros, né, o juro Selic, toda a economia fica mais cara, bom, quando baixa o juro Selic, toda a economia deveria ficar mais barata. Só que quando o Brasil chegou a ter juro negativo, e a gente chegou a ter juro negativo, em 2020 a gente teve uma inflação que estava acima da taxa de juros. Então o juro era negativo. Aí você ia pegar um empréstimo no banco e era caro. Você fala, bom, mas espera aí, então não estou entendendo. O empréstimo fica caro quando o juro sobe. Quando o juro desce, o papel não fica barato, o empréstimo não fica barato. Então a gente tem um problema estrutural no Brasil na composição dos juros. É um negócio complicado, nos juros que interessam, que é o nosso. Você vai comprar geladeira, você vai comprar um par de tênis, você vai comprar um televisor, você vai abrir um pequeno negócio. Quer dizer, um negócio pequeno, uma franquia ou uma pequeno negócio, se aquilo que você vai ganhar na sua operação, comprando e vendendo aquilo que você compra e vende, não rende aquilo que você tem que pagar para o banco porque você pegou um dinheiro para poder abrir o seu negócio, você não abre o negócio. E se você não montar o seu negócio novo, como é que as coisas vão rodar se todo mundo tomar a decisão de não abrir um negócio? Como é que fica a economia de um país? Aí fica todo mundo botando dinheiro no banco?
Só que as pessoas não têm dinheiro para botar no banco. Tanto que elas vão ao banco pegar dinheiro. Se uma pessoa tivesse dinheiro, ela ia se financiar com capital próprio, eventualmente. Mas não, ela não tem. Ela vai ao banco pegar dinheiro. Aí ela vai ao banco pegar dinheiro, o banco coloca tantas condições, tantas imposições, tantas restrições, que ele não consegue. Aí a grande empresa consegue com mais facilidade e a pequena empresa não consegue. E aí a economia não roda. E aí todo mundo olha para os bancos e diz, são esses caras aí, esses bancos ganham um lucro extraordinário e tal. E eles têm, de fato, um lucro extraordinário. Aí você vai falar para eles, bom, vocês então vivem dos juros. Aí eles falam, não, você não entendeu, deixa eu te falar. A diferença entre o dinheiro que a gente capta e o dinheiro que a gente empresta, que é o spread bancário, esse spread, um bolo principal, o grosso desse dinheiro, não fica com a gente. Um pedaço importante vem da inadimplência, porque a gente empresta e as pessoas não pagam. Eles dizem que quase 40% do spread bancário decorre da inadimplência. Eles falam, por exemplo, que tributos, despesas tributárias, regulatórias, etc., vai quase um quarto desse spread bancário. E, de fato, você tem muito tributo. Aí vem um candidato, e está cheio de candidato aí, falando assim, vamos taxar os lucros dos bancos, vamos aumentar a taxa dos... Aí você põe mais imposto sobre o banco, adivinha o que vai acontecer com o empréstimo bancário, vai ficar ainda mais caro. Então, as respostas elas não são simples. Para a gente entender como é que esse monstrengo funciona, a gente tem que mergulhar nisso. Então aconteceu uma reunião interessante, que vale a pena registrar, entre o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, o Isaac Sidney. Fizeram uma reunião, os dois, para falar, bom, vamos discutir juros. Vamos apresentar um documento entre indústria, que depende dos bancos, e bancos que se alimentam do mercado para ganhar o seu. Vamos. Então, montaram um grupo de trabalho, vão montar um grupo de trabalho, fizeram um acordo para montar um grupo de trabalho para apresentar um documento final para o governo e para o Congresso Nacional. A Febraban já tinha apresentado, tempos atrás, um raio-x da composição dos juros, e agora vão sentar para estruturar esse documento. Vai ser um bom documento para servir de base para a gente discutir os juros no Brasil. Segundo o Isaac Sidney, dando uma declaração sobre esse grupo de trabalho, ele disse que 80% do spread bancário vem desses custos que eu falei, operação de crédito, inadimplência, impostos. Tem uma coisa maluca. Quando um banco empresta dinheiro e a pessoa não paga, não é só inadimplência, não, ele precisa executar a garantia. No Brasil, só consegue o banco executar 15% das garantias. Então ele fala, bom, se eu não vou conseguir executar todas as garantias, eu não vou emprestar, ou eu vou exigir milhões de garantias. Aí o camarada vai emprestar 10 mil, pede 100 mil de garantia. Pô, aí não dá. Você vai pegar 20 mil reais, você vai empenhar o seu carro para pegar 20 mil reais? Para pegar 2 mil reais? Não tem cabimento um negócio desse. Nos outros países, é 80%, 85% da execução das garantias, do resgate das garantias. No Brasil é 13%, 15%. Então, é uma distorção. Temos um problema, né? Tem coisas a fazer. Tem competição que tem que aumentar, as fintechs vêm aí estão aí e ajudam, mas não resolve tudo. E o presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, também a propósito desse encontro, disse aquilo que é um fato indiscutível. Os juros altos são um entrave extraordinário ao desenvolvimento. Se você não consegue ter um dinheiro a um custo razoável, como é que você vai ser competitivo? E ele fala em nome da indústria. O que a gente está vendo na indústria brasileira hoje? Que virou uma contradição em termos. Ou é indústria ou é brasileira. Virou um problema, virou um nó. E a indústria ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Eu me refiro ao peso da indústria no PIB nacional. E isso impede, dificulta
a criação de riqueza, a criação de renda, a geração de emprego. É um nó complicado. Quer dizer, a taxa de juros de um país é o preço que você paga pelo acesso ao dinheiro. Taxa mais baixa, mais dinheiro na praça. Taxa mais alta, menos dinheiro na praça. E é isso, só que tem uma variável aí que é a inflação. Então começa a subir a inflação, você vai lá e sobe os juros. Tem autores, tem economistas, como o André Lara Rezende, por exemplo, que defende que, no limite, o aumento da taxa de juros não baixa a inflação. É um debate quente entre os economistas. Ele lançou um livro em que ele fala sobre isso. Não, se você fica aumentando demais os juros, chega uma hora que você aumenta a inflação. Os economistas têm fortes correntes que são contrárias a essa visão. Mas olha como esse é um tema complexo. O Brasil é conhecido por ser um país de juros altos. Historicamente é um país de juros altos. Recordista de juros altos, que inviabiliza a produção competitiva, né? A gente chegou a ter o maior juro do mundo em vários anos. E é um negócio complicado. Como é que a gente sai dessa cilada? Como é que uma empresa vai investir se o rendimento do negócio dela não dá para pagar o custo do dinheiro que ela pega para construir? Ah, mas basta a gente ir para cima dos bancos, basta o Banco Central baixar os juros. Não, é um monte de coisa. Tem uma palavrinha horrorosa, dá dó de falar, né? É um negócio chamado custo Brasil. Existe esse tal custo Brasil. Uma burocracia absurda, uma tributação complicada, uma estrutura. O Fábio, uma empresa, o banco também, as empresas também, para poder pagar os seus tributos, tem uma quantidade de funcionários e passos e etapas e legislação que nenhum país do mundo tem. Nenhum país do mundo tem. Os desafios tributários de uma empresa que opera no Brasil, estrangeira, que são as que mais conhecem as comparações, né, entre a realidade nacional e internacional, elas dizem, a gente tem um pedaço da nossa operação no Brasil, 3, 4%, e que dá 80% da dor de cabeça. Então é um negócio desproporcional. Você tem spread? Tem. Você tem o custo Brasil, você tem burocracia, isso que eu falei da retomada das garantias. E você tem o custo do Estado, quer dizer, o Estado precisando se financiar, ele é o maior interessado em captar dinheiro para financiar o seu custo. Então o Estado pesado, complicado, endividado, compete com a iniciativa privada, oferecendo, só que ele tem uma coisa, ele tem o Banco Central, as empresas não têm o Banco Centralzinho para poder arbitrar a taxa de juros, e o Banco Central está lá. Então é um negócio extremamente complicado. Se a gente não avançar, se a gente não investir nisso, se a gente não enfrentar essa discussão, a gente está frito, porque a gente vai ficar só numa ferramenta. Só numa ferramenta. Imagine um país que não tem plano B. Não dá. Quando foi feito o Plano Real, a gente dependeu só do Banco Central, só do manuseio da taxa de juros. Porque a gente deveria ter feito todo um trabalho fiscal, ou seja, de reestruturação das contas públicas, que não foi feito e que não foi feito até hoje. As contas públicas brasileiras continuam a ser como sempre foram, uma desorganização muito grande. Então, conjunturalmente, a gente pode estar melhor, pode estar pior, mas a forma como a gente opera é muito distorcida. Se a gente não avançar nessa frente, a gente está frito. Então, palmas para essa iniciativa, né? Febraban e Fiesp se reunindo para apresentar um documento, tomara que esse documento seja didático, para que o brasileiro consiga entender, né? Assim como hoje ele já percebeu no mundo dos impostos, né? Você pega uma nota fiscal hoje e você vê quanto que você paga de imposto, você já se assusta, você já percebeu que você trabalha de janeiro a maio para o governo e de junho em diante para você, só que as suas despesas duram 12 meses, já deu para perceber. E agora nós vamos poder discutir mais a fundo esse tal de juros, que é um monstrengo, é real. Em qualquer lugar do mundo tem juros, em qualquer lugar do mundo os juros sobem, os juros descem. Só que no Brasil
Eles sobem e descem ao sabor dos interesses e das análises enfim, e do trabalho do Banco Central, mas para nós, mortais, eles estão sempre altos. No cartão de crédito. O cartão de crédito é uma coisa, se você bobear, você está frito. E com a taxa de endividamento que tem no Brasil, dos países mais endividados do mundo, com um monte de gente inadimplente, como é que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai pagar com o fruto do nosso trabalho essa monstruosidade que explode todo mês, gerando números absurdos? Então, parabéns pela iniciativa, vamos ficar em cima, está aí um tema importantíssimo para nós.